Olá pessoal, agora que a gente já estou voltando aqui naquela figura nossa do pipeline, do estágio, a fase de fetch do pipeline, tá? E a gente já falou um pouquinho sobre Branch Predictor, a gente já falou um pouco sobre os diversos estágios e os diversos módulos deles, certo? Em especial a gente já falou sobre o BTB, a gente já falou sobre esse preditor aqui, certo? A gente já falou que a gente pode ter um preditor de 1 bit, 2 bits, um estilo G-share, certo? O Next Sequential Fetch a gente já falou também, quer dizer, ele vai trabalhar não só agora como somar uma instrução, ele pode trabalhar com somar múltiplas instruções. Então, se a gente está com um processador RISC, o tamanho da instrução é bem simples. Então, tem, por exemplo, no RISC-V eu tenho uma instrução de 4 bytes, então eu simplesmente somo 4 no endereço. A gente tem que lembrar que a gente está pensando num processador superescalar, então pensar num processador superescalar implica da gente conseguir fazer esse cara um pouquinho mais rápido. Então, vamos supor que eu queira rodar de 2 em 2 instruções, eu vou somar de 8 em 8, cada instrução 4 bytes, somo de 8 em 8, e eu vou buscando 2 em 2 instruções por vez. Se eu quiser rodar 4 instruções, eu vou somando de 16 em 16 bytes. E com isso eu tenho o próximo endereço. Se eu tiver num processador CISC, a gente não sabe exatamente o tamanho da instrução. A gente vai ver mais para frente no decodificador que eles tentam saber um pouco dessa informação, mas a priori o que a gente pode fazer é pegar um pedação de bytes, um blocão, por exemplo, 16 bytes, e tacar para frente. Eu não sei quantas instruções tem lá, mas eu sei que deve ter mais do que uma, porque a expectativa é que tenha mais do que uma lá também. Tá bom? Então, essa é a ideia geral. Faltou a gente falar do Return Address Stack. A gente vai falar sobre ele já daqui a pouquinho, tá? Então, o nosso modelo agora falta falar sobre o RAS. E antes de falar sobre o RAS, eu queria falar um pouquinho sobre como organizar a nossa cache, porque isso aqui passa a ser uma questão bem importante para a gente. Se a gente pensar num processador e que a gente precisa acessar a instruction cache, uma outra forma da gente otimizar o nosso preditor de saltos é que a minha sequência, suponha que eu tenho uma cache convencional, eu vou executar a instrução a B, depois da B tem a C, a D e a E, mas infelizmente o nosso código, na realidade, certo? O nosso código rodou a veio para cá a B e depois a D. Isso quer dizer que ele seguiu A, B e D. Tá? Então, meu caminho dinâmico é esse aqui, ABD, mas meu caminho na cache envolve a leitura da posição C. Então, essa cache convencional nossa tem esse risco, tem essa propriedade, que é muito clara para a gente. Eu tenho que pegar 4 endereços, por exemplo, consecutivos, e eu vou ter um cache miss aqui no E se eu decidir executar. No nosso caso aqui, felizmente, não. Tá? Então, o que, que acontece? A gente acaba desperdiçando um pouquinho de espaço lá. Existe um outro tipo de cache que é chamado de trace cache. E qual a ideia da trace cache? Ela guarda apenas as instruções que foram executadas de verdade. Então, se eu tiver uma instrução de salto, ela vai simplesmente saltar junto com essa instrução e colocar a próxima. Então, ela sabe que eu rodei a A, depois a B, depois a D, e a C não foi executada, a C não está na cache. Complica um pouquinho a estrutura geral da nossa cache. Por outro lado, uma vez que eu pego uma linha dessa cache nova agora, eu já tenho a minha previsão de salto já pronta ali dentro. E eu consigo jogar esses caras lá para dentro e eu consigo garantidamente executar um código com um pouquinho mais de eficiência, porque eu nem tive que gastar espaço na minha cache para a instrução C. Então, lembrando, eu poderia, naquele código nosso do par ou ímpar, eu poderia ter uma versão para o par e uma versão para o ímpar, dois traces ali, e dois em posições diferentes de cache. E essas duas posições diferentes de cache, de vez em quando eu ia para uma, de vez em quando para outra, e com isso eu economizaria branch predictor, tá? Então a trace cache é uma união de uma cache convencional com o branch predictor, na verdade influenciada pelo branch predictor, e a gente vai pegar o fluxo correto do nosso código e guardar nessa cache. Tá bom? Essa é a ideia geral. Então a gente vai pegar o que de verdade aconteceu dentro do limite da capacidade da cache. Obviamente, se eu tenho 4 instruções, está faltando mais uma ali. Então, dentro do limite, a gente vai guardar dentro dessa cache. Isso facilita a nossa decodificação, significa que eu consigo buscar mais instruções à medida em que meu branch predictor oferte exatamente essas mesmas instruções das próximas vezes, tá bom? Ok? Então, esse é um conceito importante para a gente poder guardar. A arquitetura CISC usam muito, a arquitetura Intel usa bastante trace cache, já teve bastante efeito de trace cache, e a gente vai ver que existem outros estilos de cache que podem até suplantar uma trace cache posteriormente, tá bom? Bom, eu já falei para vocês também do Branch Target Buffer. A gente tem aqui um hash, onde esse hash pode ser simplesmente selecionar alguns bits, né?
Então tem um certo número de bits. Por exemplo, aqui a gente está falando de 1024 entradas, esse cara aqui seria de 10 bits. Tá? Ele pode ser mais elaborado, eu posso fazer um wall exclusivo, eu posso fazer alguma outra operação, mas a gente tem que lembrar que isso está no caminho crítico do nosso processador, isso quer dizer, eu não posso gastar muito tempo aqui porque eu atraso meu processador inteiro, então a gente faz algo bem mais simples no lugar do BTB, tá bom? Aí, ok, o próximo é o nosso Return Address Stack. O que é esse cara? Esse cara, ele vai ser utilizado, e a gente vai lembrar naquele nosso código anterior, né? Eu tinha um for, dentro do for eu tinha um if, aí eu tenho um printf aqui, depois eu tenho um else, eu tenho outro printf. O que vai acontecer? Na hora que a gente vai rodar, eu tenho uma única rotina do printf aqui. Aqui no final ela tem um return, certo? Ela tem um return aqui no final. E esse return aqui no final, ele vai voltar para a próxima instrução. Qual é a próxima instrução? Certo? Então, se a gente fizesse qualquer mecanismo de predição de desvios, o que vai acontecer aqui? É claro que eu poderia pensar em usar o gshare, por exemplo, e nesse caso aqui, a gente vai virar e o gshare mandaria voltar de vez em quando para cá, de vez em quando para cá. Mas a gente tem uma técnica um pouco mais esperta para fazer isso, que é montar uma pilha de endereços de retorno. Então, toda vez que esse printf aqui ele é chamado com call, o que acontece? Esse endereço aqui de retorno, ele vai ser guardado na pilha. Aí na hora que tem o return pega esse endereço e salta para cá. Então o return, toda vez que você tem uma instrução de return, ele vai lá na pilha, tira o próximo endereço e salta. É claro que eu preciso saber que é uma instrução de return, lembra que eu já falei para vocês que a gente tem que olhar alguns bits para decidir se é instrução de salto. Então a gente olha esses bits para descobrir que é um return e consegue fazer essa operação mais rapidamente. Tá bom? Então, a ideia geral é garantir com algumas poucas entradas, poucas dezenas, que o nosso código retorne fortemente, tá? Que o nosso código saiba voltar para o lugar correto. E o que acontece é que, de vez em quando, a gente vai ter overflow. O que significa isso? De vez em quando a gente vai perder alguma entrada, porque eu chamei outra função e a tabela ficou cheia. Então, quando a tabela fica cheia, o que você faz? Você vai sobrescrevendo a última entrada, e na hora que você vai tirando os elementos ali, você vai perder uma entrada. Lembrando que se eu colocar, por exemplo, 30 entradas aqui, 32 entradas, eu estou falando que eu vou poder chamar 32 funções, uma dentro da outra, da outra, da outra, da outra, da outra, e ainda assim eu consigo retornar para a primeira. Certo? Então, não é uma coisa assim tão pesada, não tem um desperdício tão grande, não. Tá bom? E esse cara aqui, ele acaba sendo um pouquinho mais esperto. Ele complementa, em especial, a questão das chamadas de função, porque esse return aqui, ele é bem menos previsível do que os ifs que estão dentro do código. Tá bom? Ok, pessoal? Então agora vamos dar só uma visão geral aqui do que a gente viu nesse capítulo, né? A gente falou sobre predição de desvio, né? A gente falou um pouquinho sobre previsão estática. O que é a previsão estática? A previsão estática, a gente usa algum bit da instrução, e esse bit da instrução diz se vai saltar ou não. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que esse bit ele acaba ocupando espaço na codificação da instrução e dando um trabalho bem grande para o compilador descobrir. E nem sempre o compilador consegue descobrir corretamente. Aí nós temos a questão do preditor dinâmico, nós temos o preditor local, aquele de 1 bit, 2 bits, que a gente mostrou no nosso exemplo de código. Depois nós temos o preditor correlacionado, que é um preditor global agora, né? E ele vai fazer a correlação entre múltiplas entradas. O exemplo que a gente usou foi o gshare. Nós temos uma questão de warm-up time, no caso do gshare. O que significa isso? Significa que até ele preencher toda a tabelinha dele, guardar os históricos e ter entradas para todos os elementos do histórico, ele vai errar bastante. E isso significa que se eu trocar o contexto, eu perdi muito do meu histórico do preditor. Então a gente tem que olhar essa questão com bastante cuidado para ver se eu tiver uma função que roda bem pouco tempo, eu provavelmente terei bastante perda de precisão e perda de previsão com o gshare. E justamente por isso que acontece é que começa a aparecer preditores híbridos. O que são os preditores híbridos? Eles vão trabalhar com um diagrama parecido com aquele que a gente mostrou para vocês, que eu vou voltar aqui no slide, e ele vai trabalhar com um diagrama com essa cara. Deixa eu voltar aqui.
certo? Esse cara aqui é um preditor com cara de híbrido. Ele escolhe múltiplas entradas. É claro que aqui eu poderia ter também o RAS, certo? E aqui eu vou ter, no caso, certo, o meu preditor com múltiplos bits, e eu vou escolher entre o G-share, eu vou escolher entre os componentes. Então a gente vai pegar aqui, eu posso escolher um preditor local, posso escolher um preditor com correlação, e eu vou rodando todos eles, e eu vou fazer alguém que fica decidindo quem acertou mais até esse momento. O que significa isso? Significa que o preditor local ele começa a acertar primeiro. Ele não é muito bom, mas ele começa a acertar primeiro porque ele tem pouco de warm-up time, quer dizer, ele precisa de poucas rodadas para acertar. E depois de um certo tempo, o G-share começa a acertar mais do que ele. Então, normalmente, o que a gente vai pegar de um preditor híbrido é começar a ter um modelo compatível com a nossa necessidade de desempenho, por um lado, e a nossa necessidade de precisão de um lado e tempo de resposta do outro. Tempo de resposta, a gente tem os preditores locais que são bem mais rápidos para poder começar a dar respostas corretas, e o G-share que dá resposta mais precisa, ele gasta mais tempo de warm-up, tá bom? E aí o preditor híbrido começa a selecionar entre os múltiplos preditores quem está acertando mais em cada momento. Tá? E é comum também a gente juntar. Eu falei para vocês o tempo inteiro de duas tabelas. É muito comum a gente juntar essas duas tabelas e fazer uma indexação só. Tá? Então é comum a gente encontrar esses preditores junto com o BTB, a tabelinha dele junto com a tabelinha do BTB também. Ok, pessoal? Agora sim, com isso aqui a gente acaba o nosso capítulo de previsão de saldos. Falou? Até mais então.